A paz do Senhor, povo de Deus, tá tudo bem com vocês? Graças a Deus. Eu quero assim desde já agradecer todos os inscritos deste canal. Que Deus continue assim, abençoando a cada um. Que Deus derrame chuva de bênção sobre vocês. Graças a Deus. Continue se inscrevendo nesse canal e dando like. Glória a Deus. Meus irmãos amados, eu queria assim fazer um comentário rapidinho de dois irmãos que estão aí na internet e que brigaram muito assim, briga verbal, né? Mas isso tudo eu creio que é para se cumprir a palavra de Deus, né? Que diz que nos últimos tempos os irmãos não vão se entenderem, não é? Quem está fora da igreja acha que se escandaliza. E eu peço para vocês que não se escandalize não, porque tudo isso a gente está na reta final. A gente está na reta final, meus irmãos. Jesus está muito próximo de vir buscar o seu povo. Você não deve se escandalizar, mas o que você deve é aceitar o que está escrito nas Escrituras. Essas coisas já estava profetizado por Jesus Cristo, né? Que no fim dos tempos o próprio povo de Deus não ia se entenderem. E eu estava vendo aí uma briga assim verbal de dois irmãos, né? E é um pouco feio, né? Mas fazer o quê, né? A própria palavra falou que no fim dos tempos essas coisas aconteceria, né? Os irmãos não iam se entenderem. E os dois se desentenderam ali por causa de batom. Um acho que falou de um batom de alguma irmã aí e começou a contenda, né? Mas o apóstolo Paulo ele também escreveu aos Coríntios, né? Dizendo, porventura não sois carnais, né? Meus irmãos, e há um ditado também no mundo que diz, se dois não quer, dois não briga. E esse ditado é muito certo, né? Se dois não quer, dois não briga, né? E então, ou um ou outro é carnal, né? Pra ficar assim com essas contendas, né? E aí, eu lembro, meus irmãos, que no começo da minha conversão, eu estava ali cheio do Espírito Santo de Deus. Eu era uma pessoa que estava sempre em jejum e oração. Era muito difícil ter um dia para mim não estar em jejum. Mas era muito difícil mesmo. Estava cheio do Espírito Santo. E eu entrei numa mensagem com um irmão. E aquele irmão, ele era carnal. Por quê? Porque ele não orava, porque ele não estava mais como era, né? No jejum, na oração. Ele não estava carnal, né? Então eu entrei num assunto com ele sobre o casamento, né? Mostrando para ele na Bíblia de que não há segundo casamento para uma pessoa cristã. Alguém pode dizer, mas eu vou ficar apanhando meu marido tá me batendo, né? Eu vou ficar com ele pro resto da minha vida? Não, não é isso. Em Lucas capítulo 14, versículo 25 e 26, ali Jesus diz, quem não deixar pai, filho e mulher por amor de mim não é digno de mim. Veja que o reino de Deus não é fácil de entrar nele, né? Não é fácil. Porque Jesus diz essas palavras, deixando claramente que a prioridade na vida de um homem e de uma mulher é ele, não é uma mulher.
É Ele a prioridade. A mesma coisa é para a mulher. A prioridade de uma mulher não é o homem, mas sim Jesus Cristo. Você lê e medita esses dois versículos. Você vai descobrir que a prioridade na vida de um homem ou de uma mulher é Jesus Cristo. Jesus deixou na palavra dele que é possível, né? Um homem ficar sem mulher ou a mulher ficar sem homem. Desde que ele queira realmente entrar no reino de Deus. E vocês podem ser minha testemunha de que muitos por aí casaram pela segunda vez e hoje estão aí afastados da presença de Deus. Glória a Deus. Então a gente entrou ali na palavra, eu mostrando que não podia, e ele me resistindo. E naquele dia eu lembro que eu fiquei muito mal, entendeu? Eu fiquei muito mal naquele dia, meus irmãos. Naquele dia eu fiquei muito mal, comecei a passar mal. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, você não pode ficar arrumando essas contendas assim com alguém. Que o Espírito Santo se entristece e você chega até mesmo para passar mal, né? Chega a passar mal. Mas só que aí eu achava que ele estava naquela contenda comigo porque ele não entendia a palavra. Depois eu descobri que não é porque ele não entendia, é porque ele não queria obedecer. Que é diferente, né? É diferente de uma pessoa quando ela quer obedecer, e é diferente de uma pessoa, a diferença de uma pessoa quando ele não está entendendo. Quando ele não está entendendo é uma coisa, e quando ele não quer obedecer, aí já é outra coisa, né? Então houve aquela contenda assim, eu era novo convertido, né? E eu achava que ali ele não estava entendendo. Só que ele estava entendendo sim, ele não queria obedecer o que estava escrito. E quando é assim, a gente tem que cair fora, não ficar contendendo, né? E o apóstolo Paulo ele escreve aos Coríntios dizendo: porventura não sois carnais, né? Vós que fica contendendo um com o outro, porventura não sois carnais? Porque na igreja de Coríntios, uns gostavam mais da pregação de Paulo e outros gostavam mais da pregação de Apolo, né? E o apóstolo Paulo diz: nem eu nem Apolo somos nada, né? Deus é quem é tudo nas nossas vidas, né? Nós ganhamos alma, e o Senhor é quem rega, né? Deus é quem dá o crescimento. Nós não somos nada. E tava aquela confusão dos dois, dos cristãos, né? Porque tava uma boa parte. Um gostava mais das pregações de Paulo e outros das pregações de Apolo, e tava aquela confusão. Mas o apóstolo Paulo disse que ali era porque eles eram carnais. O homem que ele é espiritual, ele tem que cair fora de contenda, porque contenda não convém ao homem de Deus e à mulher de Deus. Ele tem que ter o discernimento, né? Eu não estava tendo discernimento se aquele irmão entrou em contenda comigo, se foi porque ele não conhecia a palavra, não estava tendo entendimento, ou se era porque ele não queria obedecer. Eu era novo convertido, né? Então eu achei que era porque ele não estava entendendo. Mas aí ele, não é que ele não estava entendendo, ele estava sem querer obedecer. E eu passei mal naquele dia, né? Porque o Espírito Santo, ele se entristece, né? Quando a gente tem uma briga assim, verbal, em confusão. E eu cheio do Espírito Santo, né, meus irmãos? Ali cheio do Espírito Santo só vivia mais no jejum. Era difícil comer. Era mais no jejum e na oração. E quando eu entrei no ônibus uma vez, uma jovem olhou pra mim e ela caiu por cima do povo. Só em mim olhar. Olha aí, quando você ora e jejuma, e estuda a Bíblia e vive em santificação a Deus, como que as coisas é diferente, né?
Tem pessoas que aceitam Jesus como seu salvador e não sabem nem o que é um jejum, né? Entrando, saindo, no jejum. E aí, às vezes, por isso é que, às vezes, volta para trás, chega a voltar para trás, né? Cai em laços e volta até para trás porque ele não está revestido de poder. E aquele ônibus foi andando, chegou no e eu ali em pé, né? Pegado no ferro assim do ônibus, orando ali em pensamento, e eu orando dizendo, se for uma obra para mim fazer, que esse povo desça, né? E fica somente eu e essa jovem. E o pessoal desceu, andaram uns 20 minutos e aquele povo tudo desceu, ficou aquela jovem ali. Parou de frente de um hospital e o povo tudo desceu para ir buscar socorro para aquela jovem. E eu fiquei somente eu e ela. E ela estava com as mãos assim, ó, caramanjada, né, meus irmãos? É o primeiro sinal de que a pessoa está com demônio, está endemoniado. E eu falava com ela e ela com a cabeça baixa, né? E eu ali só fiz assim, sai! Em nome de Jesus, e aquele demônio foi embora. E aquela jovem ficou sã, né? Para a glória de Deus. Então fuja, meus irmãos, fuja de contenda, porque contenda só faz mal para a pessoa. Só faz mal. Isso não edifica, né? Você tem que estar em vigilância e perceber se a pessoa está ali contendendo porque não está entendendo a palavra ou porque não quer obedecer. Você tem que descobrir isso, né? E se você descobrir que é porque a pessoa não quer obedecer, então você tem que cair fora, né? Aí tava vendo aí essa briga assim verbal desses dois irmãos, que eu não quero aqui falar o nome, né? Mas vocês devem achar aí na internet, né? Vocês devem ver aí. Graças a Deus. Se inscreva nesse canal, dê o seu like, aperte o sininho das notificações para receber mais vídeo. Amém? Glória a Deus. Que Deus assim vos abençoe.